Olá, hoje o programa Invista é um programa Invista especial, que nós estamos aqui no consultório do Dr. Cid Sabag, aqui no centro de São Paulo, no Paraíso, e vamos falar sobre um assunto que com certeza alguém da família ou você conhece que teve eventualmente essa doença e que tem alguns estigmas, tem algumas coisas que são lendas. O doutor me tirou aqui e é interessante porque o assunto psoríase, normalmente nós ligamos a questões emocionais. E o Dr. Cid vai falar para nós que não é exatamente isso. Dr. Cid Sabag, que é diretor do Centro Brasileiro de Estudos em Psoríase, é dermatologista dos Centros de Pesquisa do Hospital da USP e, enfim, tem uma lista enorme de títulos que nós vamos reduzir para poder falar mais sobre o assunto. Dr. Cid, muito obrigado de nos receber aqui em seu consultório para desmistificar um pouco dessa doença que parece um bicho de 7 cabeças tão grande, mas o senhor é especialista nisso. Aliás, está há 21 anos aqui no mesmo endereço, né, doutor? Exatamente, 25 anos. E Paulo, obrigado e parabéns pelo programa, porque a mídia em geral no Brasil não fala sobre uma doença que atinge mais de 3 milhões de brasileiros. Então, parabéns por estar levando informação imparcial e de auxílio a essas pessoas que tanto sofrem. É o nosso dever, doutor Cid. Mas, como é um programa de empreendedorismo, para nós é interessante ter um pouco do referencial da história, do início da carreira, do jovem lá atrás, ainda antes de saber que ia para a medicina. Como é que foi o início, doutor? De onde o senhor vem? Que faculdade fez? Na verdade, meu pai era psiquiatra e fez um grande trabalho, trabalhou até uma semana antes de falecer. Ficou 54 anos ouvindo pessoas neuróticas, esquizofrênicos, e trouxe muito dessa coisa de querer ajudar as pessoas, né? E dos filhos eu fui o único que resolveu enfrentar a medicina e fazer medicina. E até no início eu queria fazer psiquiatria, depois eu me desiludi porque tratar o esquizofrênico é muito difícil no mundo todo, e parti para a dermatologia. E na dermatologia eu não esqueço sempre esse fundo de lidar com as emoções, de lidar com o psicossomático, de lidar com aspectos de comportamento que são muito importantes, principalmente de doenças crônicas e não curáveis, como a psoríase e o vitiligo. Então, fugi uma época da psiquiatria, hoje eu retomo de uma outra forma, tendo uma abordagem mais holística da dermatologia. E em qual momento, doutor, da carreira ali, ou ainda como estudante, né, que o senhor fala, poxa, eu não quero ir para o ramo do papai, no caso, eu quero partir para esse lado da dermatologia? É interessante, Paulo, eu participei de movimentos estudantis e me formei na Unesp de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, e descobri um estágio internacional entre estudantes de medicina de vários países e o Brasil não participava. E nós conseguimos inscrever o Brasil e eu fiz uma opção de conseguir participar desse estágio durante 2 meses e escolhi a psiquiatria e fui para a Espanha, em Barcelona. E num hospital muito avançado, em 1989, já tinha cartão magnético para o paciente, e eu nem sabia mexer em computador. Eu tive um estágio muito intenso, tanto na parte da psiquiatria quanto dos drogaditos em centro de desintoxicação. E lá eu vi que a ajuda naquela época era muito pobre, dentro do que eu queria ajudar as pessoas. Então isso foi um choque de realidade, e me fez ver que eu poderia ter muita dificuldade em enfrentar toda a carreira médica. Então, eu parti para uma coisa diferente e me encantei com a dermatologia. E o senhor teve as passagens pelo início da carreira, estudando, eu acredito que em Botucatu, deve ter feito o início da carreira por ali mesmo. Sim. Quando é que foi essa transição para São Paulo, para um grande centro? Na verdade, eu sempre fui de São Paulo e fui fazer a faculdade no interior, em Botucatu, e depois eu voltei para São Paulo para fazer a especialidade, a residência médica
em dermatologia e aqui eu fiquei. E passei a dividir o consultório junto com meu pai, que me abriu um espaço no consultório dele. E estou aqui há 25 anos. Tá. Doutor, eu acho que é interessante falar um pouco da carreira, falar um pouco das dificuldades iniciais, né, de qualquer início de carreira. Para nós é ponto importante nesse programa no Invista, que é um programa de empreendedorismo, mas hoje o telespectador vai nos perdoar porque nós vamos tentar entender esse mundo da psoríase, esse mundo da dificuldade. Em primeiro lugar, doutor, o que é psoríase? Tá. Paulo, só vou abrir que um dia a gente pode fazer só um programa sobre isso. Na formação médica, principalmente numa escola pública, a gente não tem noções de como planejar uma carreira, principalmente no assunto econômico. Sim. Não se programa para ter uma aposentadoria, parece que ganhar dinheiro com medicina é pecado. Então isso pode ser um assunto bem interessante, que hoje em dia as coisas estão mudando muito, as pessoas estão investindo numa faculdade particular, geralmente de baixo nível, pagando uma fortuna, porque ele quer ter o retorno, né? Mas um dia a gente pode conversar. Mas olha, voltando um pouquinho nisso, é quase a impressão que nós temos, e aí eu penso, né, que meu filho está querendo fazer medicina, a gente imagina mesmo que é quase que um sacerdócio, né, que o trabalho do médico, de prezar pelo bem-estar das pessoas, seria uma das perguntas que eu faria logo na sequência. Como é que fica a questão da sobrevivência, da questão comercial, com a questão dos princípios de Hipócrates, né? De fazer, de servir, né? Então é lindo ser uma profissão que beneficia os outros, mas a gente tem que pagar a conta de luz, pagar água, ter família, ter que enfrentar os planos de saúde, a saúde suplementar, a saúde privada que pouco oferece, a saúde pública que merece mais apoio da gente. Então são situações que realmente a gente fica em conflito. E a população às vezes tem até uma noção, puxa, todo médico é rico, todo médico viaja, todo médico... Então, geralmente, se você vê a realidade, os médicos têm 4, 5 empregos, né? Sim, sim. E com isso faz o atendimento cair muito, porque a qualidade do atendimento, porque é preciso ouvir o paciente, né? Sim. Então, essa foi uma das minhas opções de certo momento, não atender mais a medicina suplementar, os convênios médicos. Além do que, tem umas questões de fundo, né? Que muitos médicos, é até legal a gente botar luz nisso, porque muitos médicos às vezes não pedem muitos exames, pensando que pode perder aí talvez o convênio com o plano de saúde. É uma realidade, não é, doutor? É uma realidade. Acho que tudo tem que ser muito pensado até durante a formação. Será que esse exame que me dá informação? Ou será que é um exame só porque eu tenho que pedir, né? E nisso tem até um jogo político, que a gente sabe, que alguns convênios médicos forçam o médico a pedir poucos exames e ameaçam o descredenciamento. Então, isso não é medicina, isso é administração de empresa. Então, isso veio com a ideia da medicina americana, dos convênios privados, em que tem blocos que eu posso pedir exames ou não. Então, isso interfere com a nossa liberdade de conduta, porque o médico está pensando em uma série de outras coisas que às vezes ele não verbaliza, nem para o paciente, nem para o convênio. Então, puxa, eu estou suspeitando que talvez aqui possa ter um tumor. Eu tenho que pedir um exame antitumoral, mesmo sendo dermatologista. E pode parecer um pouco estranho, mas isso é medicina. O corpo é um só e a gente tem que enfrentar isso, e vou continuar a fazer. O dia que me impedirem, eu vou brigar também. Pois é. Mas voltando na pergunta anterior, o que é a psoríase e a sua especialidade nisso? Aliás, depois nós vamos falar do centro. Vai ter um encontro importante, nós vamos colocar aí o folder para você, telespectador, acompanhar. Um encontro importante, dia 30/5, 13º Encontro Municipal de Psoríase e Vitiligo. Mas essa daqui a pouquinho nós vamos falar. Porque isso também, fazer o encontro foi empreender, né? Foi, exatamente. Então, a psoríase, que tem até uma dificuldade da pronúncia, vem do grego, psor significa coceira, né? E a psoríase, por 1.700 anos, foi confundida com a lepra. Então, tudo que era vermelho e descamavam, chamavam lepra. Inclusive, as pessoas com psoríase na Idade Média, algumas devem ter sido queimadas vivas em ordem de algum rei
Henrique o Justo, e tem passagens na Bíblia que lembram a psoríase como castigo. E por falar nisso, o Brasil é o segundo país do mundo em lepra, um outro tema para a gente conversar. O país mais rico da América Latina é o segundo no mundo depois da Índia em lepra, que é a hanseníase. Então, a psoríase é uma doença de pele que provoca escamações, geralmente em área de atrito, cotovelos, joelho, couro cabeludo. E ela, Paulo, parece várias outras doenças, então o diagnóstico é sempre tardio. Parece uma caspa no couro cabeludo, parece uma micose nas unhas, parece um eczema na perna, na palma da mão, na planta do pé, e o médico tem dificuldade, ele faz a biópsia de pele, anestesia e tira um pedacinho. E a psoríase, que muita gente acha que é uma doença emocional, ela não é emocional e ela atinge a articulação em 30%, dando tendinite, bursite, dor articular ou muscular. Então você que está nos ouvindo, que tem algum parente ou você tem psoríase, saiba que a psoríase em 30% pode atingir as articulações e pode estragar a articulação, deformidade permanente, se não foi feito o diagnóstico correto e o tratamento precoce. Doutor. E, além disso, Paulo, nos últimos anos a gente confirmou que a psoríase é uma doença sistêmica, atinge outros sistemas, outros órgãos, né? Então, a gente sempre achava que a maioria dos pacientes com psoríase eram gordinhos porque tinham vergonha de ir para a praia, para a academia, pelo preconceito, especialmente no Brasil. E daí a gente viu que é uma questão metabólica. Então, a psoríase leva a alterações de metabolismo, faz o paciente engordar com facilidade, aumentar colesterol, triglicérido e glicemia. Claro, estou falando de pacientes com formas mais graves, lesões em várias áreas do corpo e que não tratam adequadamente. Por isso que é importante, tratou corretamente, tudo isso que eu estou falando tem um risco menor de ocorrer na vida da pessoa. Doutor, na sociedade, de uma maneira geral, e aqui eu arriscaria dizer que quase que todos os seus pacientes, quando chegam aqui no consultório, falam: doutor, estou com psoríase, é que eu estou muito nervoso, a sociedade confunde isso com a psoríase, com fundo emocional. Então isso é um mito, isso não é uma verdade. Na verdade, Paulo, confunde por falta de desconhecimento, inclusive de alguns médicos. Então isso é uma coisa do passado, onde a gente não conhecia tanto, né? Hoje a gente tem conhecimentos profundos, é uma das doenças mais estudadas no mundo todo. Eu participo de congressos que a gente fica 3 dias, por exemplo, em Estocolmo, falando sobre psoríase. A gente chega a nível molecular de ficar horas discutindo as moléculas numa célula da pele ou de qualquer órgão do corpo. Então, essa questão do emocional ficou e isso tem que ser desmistificado. Então, o mais importante é entender que é uma doença imunológica e tudo que ataca é imunológico, principalmente as infecções e remédio à base de corticoide, podem piorar a psoríase. E daí fica aquela questão, né, que nem boato, né, Paulo? Como é que você vai desmentir um boato? O boato ganha uma repercussão incrível, o desmentido uma repercussão pouca. Então, isso é ruim porque, além de não ser justo por não ser uma verdade, leva o paciente a sentimentos de culpa. Puxa, eu estou piorando, deve ser porque eu não sei trabalhar, que eu sou nervosinho, que eu estou passando uma fase difícil. Fase difícil a gente vai ter até o último dia, depois não sei, nem quero saber. Mas é importante desvincular da doença psoríase, das crises da psoríase. Olha, é nossa função e tem muita gente nos assistindo agora, doutor. Inclusive, eu aproveito o momento para agradecer aí a RGO, a TV comunitária regional da região oeste. São 11 canais que estão transmitindo ao mesmo tempo, nesse momento, além das outras 50 TVs co-irmãs em todo o estado de São Paulo, que fazem parte da CESP, a Associação dos Canais Comunitários do estado de São Paulo. Então, você que está recebendo aí em todos os rincões do estado de São Paulo o nosso programa, nosso muito obrigado. E essa é a nossa função de jogar luzes sobre os falsos mitos, né? E hoje estamos aqui falando com o Dr. Cid Sabag para exatamente desmistificar isso. Vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com o Invista, aprendendo com quem faz. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz,
falando hoje com o Dr. Cid Sabag, especialista, dermatologista, especialista em psoríase e vitiligo. Aliás, eu quero reforçar aqui um convite muito importante e até vou perguntar para o doutor, esse encontro, doutor, do dia 30/5, 30 de maio, próximo agora, terá o 13º encontro municipal de psoríase e vitiligo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, primeiro, se é só para a classe médica, quanto tempo vai durar, o que se trata. Então, Paulo, há mais de 3 anos atrás, eu percebi que a maioria dos pacientes tinham dificuldade de conhecimento sobre a doença, né? Sim, sim. E eu resolvi começar a explicar isso, daí eu vi que seria melhor explicar na sala de espera com algumas pessoas, isso foi crescendo, a sala de espera, graças a Deus, ficou pequena, eu fui procurar um médico vereador, o Dr. Gilberto Natalini, e que me ofereceu a Câmara Municipal. Sim. E começou com um encontro que era o único no Brasil, era um modelo novo de tentar fazer um encontro gratuito para as pessoas com psoríase. E depois eu incorporei a doença vitiligo, que tem algumas coisas em comum, e hoje, 13 anos depois, a gente consegue reunir 2.000 pessoas de graça. Então, é um evento informativo, de apoio, e nesse evento a gente faz política também. Então, no momento que eu resolvi idealizar o encontro para as pessoas, eu vi que os profissionais de saúde também são carentes de informação. Então a gente faz aulas, esse ano vai ser um modelo diferente no período da tarde, para médicos de qualquer especialidade, estudantes de medicina, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, podólogos, farmacêuticos e psicólogos. Por que tanta especialidade? Porque a psoríase envolve cada uma das especialidades convidadas. As pessoas com psoríase engordam mais, eu tenho que convidar nutricionista. A psoríase atinge a planta do pé, a unha, eu tenho que convidar o podólogo. A pessoa com psoríase é internada, eu tenho que convidar o enfermeiro. Então, é um encontro que traz até novos mercados de trabalho. Perfeito. Certo? Perfeito. E nesse encontro a gente sensibiliza as autoridades da saúde pública. Vamos começar a entrar em contato com a saúde suplementar, e porque o tratamento da psoríase, os cuidados com a psoríase, afetam não só o paciente, mas a família toda, afeta o orçamento familiar como um todo, e isso tem que ser pensado, né? Por que o Estado oferece poucos tratamentos e a medicina privada, a medicina suplementar também poucos? Então, Paulo, a gente tem remédios para psoríase que custam R$20 por mês, até remédios para psoríase que custam R$7.000 por mês, chamado imunobiológicos. Então, quando a gente vê um remédio avançado, mais seguro e eficaz, é uma maravilha. A grande questão num país com tantos problemas administrativos e políticos é o acesso a esses medicamentos. O que me preocupa muito, porque a gente prefere usufruir do dinheiro público para construir estádios, para fazer festa de carnaval, para multinacionais gastarem para corrupção. Então, como saúde é um dever do Estado, eu mostro ao paciente os seus direitos. E isso é muito importante, porque como a psoríase é uma doença que pode degenerar a articulação, esse paciente pode ficar incapacitado, isso custa caro à sociedade. O paciente pode sofrer um infarto, isso custa caro à sociedade. Então, pensando em termos de tratamento, se a gente ponderar o que a doença pode causar, os tratamentos não são tão caros quanto a gente imagina olhando isoladamente, né? Então, esse encontro tem uma função informativa, de apoio. Eu faço um desfile de moda com as pessoas com psoríase e vitiligo, mostrando que elas continuam bonitas apesar da doença. É um desfile também para chamar atenção, as pessoas ficam reflexivas após isso. E é um movimento político, claro que é político. Eu sou apartidário, não pertenço a nenhum partido, e o meu partido é ajudar as pessoas. Foi meu juramento, juramento de Hipócrates. Eu quero fazer um parênteses aqui, exatamente. O doutor falou, olha, nós fazemos política lá, apesar de ser na Câmara Municipal, né, onde é o Legislativo, onde é uma casa de leis, onde se faz a política, inclusive partidária. Este é um encontro, eu não diria partidário, ele é suprapartidário, porque ele traz todas as correntes ali para discutir um problema que, se fosse pensado de forma numa política pública adequada,
talvez economizasse mais para fazer mais estádios, né, doutor? Vamos ser, então, vamos ser sarcásticos aqui, não? E é interessante, Paulo, porque esse modelo municipal que começou pequeno e hoje reúne 2.000 pessoas, pode servir de modelo a nível estadual e a nível federal, nacional. Sim, então, sim. Com esse modelo, por exemplo, nós conquistamos já 4 ambulatórios de psoríase na cidade de São Paulo, com um equipamento chamado fototerapia ultravioleta B, e isso pelo SUS, para as pessoas que não têm acesso, porque é um direito, né? Sim, e sim, conseguimos, sim. Paulo, uma coisa fantástica que é pouco divulgada, um projeto de lei que obriga a Prefeitura de São Paulo a dar apoio às pessoas com psoríase. Então, a Prefeitura de São Paulo não é obrigada a dar apoio para, por exemplo, hipertensão e diabetes. Para a psoríase é lei. Isso é uma conquista. A lei, é lei. 15.987, doutor. Exatamente. E isso é a pressão política. A pressão das pessoas que sofrem, as pessoas que estão perdidas, passando creme com corticoide que é inadequado, que estão em casa porque tem vergonha de ir para a academia, para a praia, num país tropical, que mudam de trabalho para não ter que lidar com o público. Isso tudo poderia ser diferente. Eu chamo isso as sequelas da doença. Sim, sim. Né? Fora as sequelas fisiológicas, essa sequela social, né? Da vida com baixa qualidade. Eu queria aproveitar o momento, doutor, pedir uma gentileza, mesmo não se tratando de política partidária no evento, mas no momento que nós passamos no Brasil de tanta coisa ruim que a gente está recebendo dos políticos, quando nós temos um político como o doutor Gilberto Natalini, que apoia a causa, eu vou pedir uma gentileza de fazer o convite em público, para o senhor transmitir o convite para ele participar conosco também de um programa em vista, para ele dizer o porquê chegou a esse apoio e da preocupação que ele tem com a saúde, com as políticas públicas de saúde, né? Até, Paulo, acho que ele acho que ele vai aceitar de pronto, porque o Gilberto é um médico e não abandonou política, faz trabalho voluntário até hoje em Cangaíba, todo mundo o conhece porque ele atende como médico, e isso é muito importante, não perder esse segmento de lembrar que o trabalho político exige muito esforço, mas ele atende como médico, então ele sabe disso. Então ele faz projetos também de sustentabilidade, porque tem a ver com a saúde, né? Então, com certeza. São questões que, né, ele para mim está de parabéns, né? Sim, e repito, eu sou apartidário, não importa em que partido ele importa o que ele faz e o que ele consegue de direitos. Ninguém está fazendo favor para ninguém. Perfeito. Se nós lembrarmos que eu, você, o doutor e a nossa equipe que está fazendo a gravação, todos nós trabalhamos para o governo em todos os níveis, municipal, estadual e federal, até o mês de maio. Nós trabalhamos praticamente 5 meses do nosso ano, da nossa vida, nós trabalhamos para pagar imposto. Então, eu acho que é interessante nós nos juntarmos em associações, como a associação que o doutor preside. O senhor preside hoje a associação de psoríase? Não, na verdade é assim, como eu não tenho psoríase, eu sou um médico, eu criei um centro de estudos. Um centro de estudos. De psoríase. Então, Perfeito. Centro Brasileiro de Estudos em Psoríase. As associações é outra questão muito interessante. Por que os 3 milhões de brasileiros, 2% da população, não se unem reivindicando seus direitos? Então, tem que ser o CID, médico, que tem que ir lá brigar para ter mais um ambulatório de psoríase. Então, eu acho que isso reflete também o momento político do país. As pessoas não sabem o poder que elas têm unidas, e isso poderia ser muito melhor. Nos Estados Unidos, que a psoríase é levada muito a sério, tem até o dia do Capitol Day, que as pessoas vão fazer lobby no Congresso americano num dia do ano para conseguir mais verba, para descobrir a cura. Então você veja que diferença brutal em termos de organização da sociedade.
E isso é uma luta minha também. Eu fomento a criação de associações de psoríase sem fundos lucrativos, sem fins lucrativos, e é muito difícil, porque eu não tenho tempo, eu não quero, e tem que ir lá naquela reunião. Eu falei, puxa, mas você é um advogado aposentado, você poderia defender as pessoas com psoríase, puxa, você fez administração, você sabe gerenciar uma ONG, você era de uma grande empresa, quer dizer, então esse sentimento mais pro coletivo, ainda a gente está engatinhando. Aqui no Brasil, doutor, o Dia Mundial o Dia Mundial da Psoríase é dia 29 de outubro, mas ainda, pelo jeito, é simbólico, ainda não tem uma atividade maior aí das pessoas que deveriam se unir mais para procurar soluções. E esse dia começou nos países escandinavos, começou na Noruega, se não me engano, porque a incidência da psoríase nos países nórdicos, Noruega, Islândia, Finlândia e Alemanha é uma das mais altas do mundo. Então, eles viram a necessidade de chamar atenção para as pessoas com psoríase existem. Então, sempre perto da gente, é só começar a perguntar que você vai ver no condomínio do seu prédio, na sua empresa, os seus fornecedores, o seu cliente. E uma coisa que outro dia eu estava reunido com representantes do governo, de a gente colocar um dado, Paulo, muito interessante, chama absenteísmo. Quanto desse paciente perde de trabalho ou é demitido por causa da doença? Isso é um custo que não é ponderado. Puxa, se isso custa R$7.000 por mês, ele faltar várias vezes porque ele vai precisar colher exame, fazer fototerapia 2 vezes por semana, vir ao médico ou ser internado, isso tem um custo que ninguém pondera aqui no Brasil. E é um custo alto, né? Imagina, Paulo, você ter que parar as gravações e vir 20 vezes ao meu consultório, atravessando a cidade de São Paulo, para fazer 2 a 5 minutos de banho de luz. E é um tratamento barato, que é uma grande estratégia em farmacoeconomia, que é a minha briga para ter um em cada região do país, que basta ligar um aparelho na tomada e gastar uma energia, né? Tá certo que a energia está bem cara por conta da diga-se de passagem, não? Por causa de erros da nossa presidente, que foi ministra das Minas e Energia, e assim mesmo é muito barato. Então, é uma luta que a gente coloca, e eu coloco estratégia, porque como médico eu tenho que saber quanto custa. Dr. Cid, eu tenho certeza que lá em casa as pessoas que estão nos assistindo estão assim, mas ele não vai pedir dica, normalmente nós pedimos algumas dicas. Eu queria que o senhor desse algumas dicas para as pessoas, primeiro, para identificar a psoríase e quem tem, uma forma de começar a tratar, o que deve fazer. Então, se você tem alguma alteração de pele que descama e fica vermelha, e ela não melhora com os remédios que são dados e diz que não é psoríase, volte ao seu dermatologista e, se preciso for, exija uma biópsia de pele, anestesiando e tirando um pedacinho. Confirmado a psoríase, é preciso um grande entendimento que é uma doença que pode afetar os outros órgãos. E as dicas são: primeiro, evite corticoide, injeção, comprimido e cremes, que a maioria das pessoas usa, é vendido na farmácia sem prescrição, apesar de ser taxa vermelha, sob supervisão prescrição médica, e o corticoide leva ao efeito rebote e outras alterações. Tão rápido melhora, ele piora a doença, né? Procure passar hidratante sempre no corpo todo e procure tomar sol com moderação ou fotoproteção número 15. Isso tudo já é um grande ajuda. Que mais? Evite coçar. Então, meu lema é: coçou, dançou. Tanto na psoríase quanto no vitiligo, aonde se coça, ou se raspa, ou se fere, forma uma nova lesão de psoríase ou uma nova lesão de vitiligo. E o vitiligo também, as pessoas usam corticoide de forma inadequada, e o vitiligo também, um dos grandes tratamentos é o banho de luz, a fototerapia. Então, você veja, na Finlândia, o Ministério da Saúde paga para os pacientes irem tomar sol nas Ilhas Gran Canárias, na Espanha, porque sai mais barato tomar sol e melhorar a psoríase. Aqui que nós temos sol o ano todo, de graça, né, doutor? Inverno muito ameno, inverno vagabundinho, as pessoas não saem pelo preconceito. Então, psoríase e vitiligo não tem cura, mas o preconceito tem. Esse foi um dos lemas do nosso encontro na Câmara Municipal. Dr. Cid, infelizmente nós vamos ter que encerrar o nosso programa, chegou ao final. Gostaria de deixar aí os últimos instantes para a sua despedida do nosso público. Tá. Então, você que nos ouviu,
mande mais mensagens para o programa para sempre ter assuntos interessantes dele, essa questão também do vitiligo, a questão da lepra, e multiplique o que você aprendeu, porque as pessoas não são obrigadas a saber sobre lúpus, artrite reumatoide, artrite da psoríase. Então, quando uma pessoa perguntar o que é isso, fale, olha, a psoríase é uma doença genética, imunológica, que faz a pele descamar, que pode dar dor articular. Então, as pessoas vão aprendendo, o preconceito vai diminuindo. E fale com um político da sua cidade, com um secretário de saúde, com um vereador, com um deputado estadual, federal, para mudar essa situação. Exija na sua região um ambulatório decente de dermatologia, que tenha cabine de fototerapia, que tenha um tratamento adequado para essas doenças, porque elas são perfeitamente controladas, porque a medicina está aí para criar novos medicamentos mais seguros e eficazes. E vida com qualidade. Muito bem, Dr. Cid, muito obrigado. Obrigado, em especial agradecemos a Deus que nos permite estar aqui toda semana falando com você e trazendo uma informação boa e de qualidade. O Invista vai ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.